Alunos e alunas do CTM, Centro de Treinamento Ministerial da Igreja Metodista em Cataguases. Então nós estamos na nossa apostila, na página número 28, abram aí a sua apostila na página número 28 e vamos dar continuidade à unidade número 1, que é o novo nascimento. Nós estamos falando sobre evangelismo. A última aula nós já começamos esse tema e hoje vamos dar continuidade. Revisando algumas coisas que falamos semana passada. Você é um evangelista? Você é alguém que tem evangelizado pessoas? Como você foi evangelizado? Você se lembra o que aconteceu quando você foi evangelizado? Você já evangelizou alguém? Você gostaria de aprender como evangelizar? Esses serão alguns temas que nós vamos falar nessa próxima aula, mas nós já falamos na última aula, então eu gostaria que você pensasse sobre isso. Se você se considera um evangelista, se você se lembra quando você foi evangelizado, se você já evangelizou alguém, se você gostaria de aprender a evangelizar. E eu convido você a orar e a meditar nessa palavra e ser uma bênção para a sua vida, você aprender a ser um ganhador de almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Vocês, eu quero almas. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nesse momento nós colocamos a nossa vida diante de Ti. E pedimos a Ti, Senhor Jesus, que abençoe cada um desses evangelistas, cada um desses líderes em treinamento, que eles sejam, Senhor amado, capacitados por Ti, sejam, Senhor, fortalecidos por Ti, que eles sejam, Pai amado, como homens e mulheres, ó Pai, escolhidos pelo Senhor, assim como aqueles apóstolos, ó Pai, foram chamados pelo Senhor Jesus. Que o Senhor Deus os chame, os capacite, coloque, Pai amado, nas suas mãos as ferramentas necessárias, que a sua emoção, que o seu caráter, o seu temperamento seja totalmente transformado para ser um líder, uma líder segundo a vontade de Deus. Toma, Pai amado, cada família aqui representada. Toma, Pai amado, a vida do teu servo, da tua serva, o grupo pequeno que ele participa, que ela participa. Usa-o, Pai, como instrumento de Deus naquele lugar, Pai. Nós queremos ganhar almas para o Senhor. Queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que nos dê almas. Coloque vidas no caminho de cada um deles, ó Pai, para eles testemunharem, falarem de Jesus. Pai amado, em nome do Senhor, ó Pai, nós queremos ser preparados, ser treinados para ganhar vidas para o Senhor Jesus. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Com essa mensagem nós aprendemos sobre ser ganhadores de almas. Que você queira ganhar almas, que você queira ser um verdadeiro, uma verdadeira ganhador e ganhadora de alma. Então, no nosso índice, dando continuidade para você entender o nosso progresso no ensino, nós estamos no tópico 12, falamos semana passada sobre o evangelismo e vamos terminar hoje. E também outros conceitos de evangelizar, as razões por que evangelizar, alguns exemplos bíblicos a respeito de ganhar almas e como evangelizar. Serão alguns tópicos que vamos tratar em nossa aula. Então estamos no tópico 12 da unidade 1, evangelismo. E o versículo base foi Marcos 16, versículo 15, que diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, todas as pessoas indistintamente. É o evangelho total, todo o mundo para toda a criatura, todas as pessoas. É esse o nosso dever, levar o evangelho para todas as pessoas em todo o mundo. Na página 28, você acompanha aí a letra A, aprofundando a compreensão sobre evangelismo. O que é evangelismo? Como podemos evangelizar? Então nós aprendemos que a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. E se você quer ser um evangelista, você precisa aprender a dar essa boa nova.
E também ser uma pessoa que traz uma mensagem de paz, uma mensagem de bênção para as pessoas. É diferente alguém que sabe falar coisas bonitas, coisas boas, e alguém que só fala coisas ruins. Já viu pessoas que são assim? Pessoas que só sabem falar coisas ruins, só sabem criticar, só sabem ressaltar problemas. Se você já viu, você sabe como é ruim estar perto de uma pessoa que é desse jeito. Mas quem é um evangelista traz uma boa nova, uma boa notícia. E essa boa notícia é de Jesus. Sempre que alguém falar uma coisa ruim, você tem que ter uma coisa boa para falar. Aprenda isso. Por exemplo, você que participa de grupos de WhatsApp, você que vê postagens no Facebook, sempre tem alguém que entra com uma coisa ruim, começa com um debate desagradável. Sabe o que você vai fazer? Coloque por cima uma mensagem boa. Coloque alguma coisa boa, ressalte algo de bom. Tenta apaziguar. Essa é a tarefa do evangelista. Trazer uma boa mensagem, algo de bom, para edificar a vida das pessoas. Portanto, a evangelização ou evangelismo refere-se ao anúncio, à proclamação do evangelho, ou seja, a boa nova de Deus. Nós temos essa tarefa de trazer essa notícia. Como os jornais têm a tarefa de trazer as notícias que acontecem no mundo, e consequentemente você percebe que os jornais têm mais notícias ruins do que notícias boas. Já percebeu isso? Mais notícias ruins. Nós, como igreja, nós é que temos a tarefa de trazer a notícia de Jesus, a notícia do evangelho. Essa tarefa é nossa. E se você quer ser um evangelista, você vai trazer a notícia de Deus para as pessoas. Muitas pessoas não têm acesso, não conseguem entender o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, não conseguem falar com Deus e ouvir a Deus, mas através de nós, essas pessoas podem receber essa mensagem. Bem, ainda na página 28, quando fala aí, o que compartilhar e como compartilhar. O texto bíblico de Atos 2, versículo 11, diz assim: ouvimos falar, no comecinho do versículo, e depois fala as grandezas de Deus. Primeiramente, você precisa ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. E depois você vai compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida. E quando nós ouvimos as grandezas de Deus, como as pessoas, quando aconteceu o Pentecostes, a igreja, o povo de Deus, os apóstolos ali, estavam falando das grandezas de Deus. Foi o primeiro momento evangelístico da igreja, foi no Pentecostes. E naquele primeiro culto, 3.000 pessoas aceitaram Jesus com a pregação de 120 testemunhas. Ou seja, nós temos um potencial imenso. Esse grupo nosso de CTM, nós temos o potencial de alcançar centenas de pessoas. Porque quando nós compartilhamos as grandezas de Deus, vidas são impactadas pelo Evangelho. Então nós temos que levar essa mensagem. Então nós temos aqui dois apelos do Evangelho. O primeiro apelo é que os seres humanos reconheçam e confessem que são pecadores. De fato, o Evangelho é isso, levar ao arrependimento. Primeiro nós mostramos a realidade, aquilo que não está bom, ou seja, que nós somos pecadores, que nós somos fracos, que nós somos falhos. Esse é o primeiro apelo. Se a pessoa não reconhecer que ela é pecadora, se ela não reconhecer a sua miséria, se ela não reconhecer que ela precisa de Deus, ela não vai querer ouvir o restante da mensagem. E o segundo apelo do Evangelho é que Jesus Cristo é a solução para este problema, pois nossos pecados foram perdoados. Então Jesus é a solução. O primeiro apelo é fazer com que a pessoa compreenda que ela é pecadora. Compreenda que a situação que ela vive é consequência dos seus pecados, da sua vida fora da presença de Deus. O segundo apelo é que Jesus é a solução. Então, quando a pessoa está sensível a reconhecer os seus erros, os seus problemas, ela consegue reconhecer também que Jesus é a solução. Ou seja, da mesma forma, nós podemos dar exemplo de uma pessoa que tem um problema de saúde.
Se ela não reconhece que ela precisa ser tratada, se ela não reconhece que ela está com um problema de saúde, ela não vai querer tratar, ela não vai querer tomar remédio, ela não vai acreditar no médico, ela não vai obedecer à dieta. Mas quando primeiramente você reconhece, eu estou doente, eu preciso ser tratado, eu preciso de cura, aí você vai ao médico, você aceita o remédio e você aceita o tratamento. Entendeu isso? Primeiro apelo, reconhecer a sua necessidade, a sua carência de Deus. O segundo apelo, a solução é Jesus. Nesse momento nós estamos na página número 29. Mas a quem evangelizar? Quem? Quem é o alvo da nossa evangelização? Nós vamos procurar que tipo de pessoa? Jesus falou isso em Lucas 5, versículo 31 e 32. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E então você pode pensar sobre isso. Quem são as pessoas que nós devemos procurar? São aqueles que estão precisando de salvação. Aqueles que reconhecem que precisam de salvação. Se o primeiro apelo, nós falamos antes, é que a pessoa reconheça que ela é pecadora, nós precisamos levá-los a reconhecer, mas essa obra do Espírito Santo, somente o Espírito Santo de Deus pode fazer a pessoa reconhecer. Não adianta você insistir, você teimar com a pessoa, não adianta, você vai perder seu tempo. Mas nós podemos então reconhecer pessoas que já estão sensíveis, pessoas que estão sentindo a sua necessidade de Deus. Quem nós vamos evangelizar? Pessoas que precisam de Jesus e sabem que precisam de Jesus. Ou seja, o alvo da evangelização são todos os pecadores. Mas nós podemos identificar pessoas realmente que estão carentes. Então, quando você vê uma pessoa que ela está, por exemplo, passando por enfermidade, passando por uma provação em sua família, por uma dificuldade, ela está totalmente sensível naquele momento, ou deveria estar. Dificilmente você vai encontrar alguém que não vai estar sensível, mas infelizmente tem pessoas que mesmo na pior situação da sua vida, ela não se sensibiliza, ela não reconhece. Então não adianta você teimar com essa pessoa, você tem que apenas abençoá-la, estar ali com ela, cuidar, ministrar, trazer uma palavra de bênção, o evangelho, uma boa notícia, mas ela que vai ter que querer receber a Jesus. Só que o que nós devemos deixar claro aqui é que o alvo da evangelização são todos os perdidos, todos os pecadores. Ainda na página 29, qual seria o conteúdo? O que devemos falar? O que você vai falar? Já parou para pensar o que eu vou falar? E talvez você vai pensar assim, eu vou ensaiar, eu vou me preparar antes. Amém. Mas Jesus prometeu que o Espírito Santo ia te usar. Ele vai te dar palavras certas, na hora certa, o que você vai falar e como falar. Mas isso não exclui a necessidade da gente se preparar, de você ser treinado, você ser capacitado para ganhar vidas. Então existe uma preocupação na palavra de Deus com relação ao que falar. No segundo parágrafo da página 29, você vai encontrar aí explicando isso. E Paulo também fala a respeito da importância da integridade e da pureza da mensagem. Ou seja, nós precisamos preocupar com o conteúdo dessa mensagem. Ele diz para os coríntios se lembrarem e se apegarem firme e exatamente ao evangelho que ele havia pregado. Qualquer desvio poderia conduzi-los a uma fé inútil. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo deixa bem claro
que é preciso ser fiel a este evangelho. É preciso se manter fiel a esta palavra. Nós não podemos criar outro evangelho, não podemos inventar outro evangelho, mas precisamos recebê-lo e transmitir de maneira fiel, senão vai ser algo em vão, senão vai ser algo inútil, você vai perder o seu tempo e vai estar enganando a si mesmo. O conteúdo da evangelização é o evangelho, a palavra de Deus. Ainda em Gálatas capítulo 1, do versículo 6 a 9, também nos traz outra advertência severa de Paulo com relação a criar um outro evangelho. Preste atenção no que diz esse texto, Gálatas 1, de 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, que significa maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Olha que coisa séria. Paulo está falando, se alguém inventar um evangelho que seja além, passar, criar coisas, inventar novidades, e não for o puro evangelho da palavra de Deus, vai ser amaldiçoado, anátema. E ele disse que mesmo se aparecer um anjo para você e trazer outro evangelho, outra palavra, diferente do que está revelado na palavra de Deus, também não é de Deus, é amaldiçoado. Ou seja, tudo já está revelado na palavra do Senhor. Tudo já está aqui. Basta você se alimentar, você receber este evangelho, crer neste evangelho. Só isso. E transmitir ele. Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio da palavra, do evangelho, da presença de Deus, naturalmente você vai transmitir isso para as pessoas. Não precisa ficar inventando coisas. É algo gravíssimo que nós temos visto em muitas igrejas. Você está vendo que está cheio de igrejas, cheio de evangelhos diferentes daquilo que a palavra de Deus fala. É tão somente o evangelho de Jesus. Não precisamos ficar inventando moda. É viver e crer esse evangelho. Porque se nós quisermos ir além do que Jesus foi, do que ele fez, nós podemos estar trazendo maldição sobre a nossa vida e desobedecendo a Deus, sendo infiéis ao Senhor. Então o conteúdo da evangelização é o evangelho que está revelado. Ainda na página 29, o tópico 13, que fala outros conceitos de evangelizar. Nós temos aqui na nossa apostila 3 conceitos de grandes autores, pessoas respeitadas na área de evangelização. E eu destaquei aqui para nós o conceito de Billy Graham, que é um dos maiores evangelistas que já houve na história, e principalmente no século XX. Billy Graham morreu recentemente, e ele foi um dos grandes evangelistas do século XX, ganhando milhares de almas para o Senhor. E ele disse que evangelizar é a proclamação do Cristo bíblico como Senhor e Salvador, com a perspectiva de persuadir pessoas a ir até Ele pessoalmente e então se reconciliarem com Deus. Esse conceito de Billy Graham ele está realmente de acordo com a palavra de Deus. Ele disse que nós temos que levar o Cristo bíblico, aquele Jesus da Bíblia. Não um Jesus talvez com uma imagem, que é uma história, não. Mas o Jesus que a palavra de Deus revela. E que as pessoas aceitem Jesus como Senhor e Salvador. O que é isso? Muitas pessoas querem Jesus apenas como Salvador, apenas para Jesus resolver seus problemas. Mas nós devemos aceitar a Jesus como nosso Senhor, recebê-lo como nosso dono, como nosso mestre, verdadeiramente. Nós temos que levar esse evangelho para poder persuadir as pessoas, convencer as pessoas, para que elas possam entender isso de maneira pessoal.
É você com o seu familiar, com o seu vizinho, com o seu amigo, convencê-lo, levá-lo a entender essa mensagem e se reconciliar com Deus. Então o Evangelho não é para nós apenas, é para Deus. A pessoa vai receber o Evangelho para Deus, para viver com Deus, não apenas para nós. Então esse é um conceito que eu gostaria de deixar. Tem outros conceitos na nossa apostila, você deve estudar, e você deve tirar aqui, né, uma compreensão sobre o que é evangelizar. Na página 30, a partir da página 30 até a 33, nós vamos para o tópico 14, que fala as razões. Por que evangelizar? Já parou para pensar sobre isso? E aí nós vamos trabalhar vários textos bíblicos que trazem essa razão para nós. Existe um motivo para evangelizar. E nós vamos trabalhar sobre essas razões. Se vocês quiserem dar o pause no vídeo e discutir entre vocês agora quais seriam as razões para evangelizar, o que você acha que deve evangelizar, podem dar um pause aí e discutir qual é a opinião de vocês. A primeira razão para evangelizar é que é uma ordem de Jesus. E se Jesus mandou a gente fazer, então é o nosso dever cumprir aquilo que Jesus nos ordenou. Em Marcos 16, versículo 15, que nós também já lemos, diz assim: e diz-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ainda em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu convido você a refletir aí no texto e encontrar a palavra todo, que é quase uma palavra-chave no texto. Quando diz no primeiro texto de Marcos 16, 15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, o chamado para a evangelização. Depois em Mateus 28, versículo 19 e 20, fala assim: ide, portanto, fazei discípulos, ou seja, não apenas falar de Jesus, mas trazer pessoas para seguir a Jesus, para andar junto com você, caminhando com o Mestre. Ou seja, o discipulado, a ordem dele é o discipulado. Jesus mandou nós ganharmos vidas para ele e ajudar essas pessoas, porque o discipulado não é apenas evangelizar. Você fala de Jesus para a pessoa e você acompanha essa pessoa, ajuda ela a compreender e seguir Jesus. Então, fazer discípulos de todas as nações, ou seja, todas as raças, todas as culturas, de todos os lugares, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, o batismo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Como assim guardar todas as coisas que Jesus tem ordenado? É difícil, né? Muita coisa está revelada aqui na palavra de Deus. Nós precisamos ensinar tudo isso. E para ensinar tudo que está revelado na palavra, nós também temos que aprender. Então a tarefa que Jesus nos deu era uma grande tarefa. Ganhar todas as pessoas e ensinar toda a palavra. Aí tem uma coisa muito importante nesse texto. Ir é muito fácil. Perceba aí, ir é muito fácil. Batizar é muito fácil, porque tem muitas pessoas que querem batizar. Mas quando chega aqui no final do texto de Mateus 28, versículo 19, quando diz que ensinando-os a guardar todas as coisas, ou seja, quando a pessoa tem que aprender, muita gente não quer aprender. Muita gente, quando chega nessa parte que vai ter que aprender tudo, a pessoa não quer aprender. Isso é muito sério. Porque se a pessoa não quiser ser um discípulo, não tem como. A pessoa tem que querer. Então, nossa tarefa é essa. Jesus ordenou isso. Ainda as razões por que evangelizar. Outro texto é Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, não há limites para a evangelização.
Jesus falou que recebereis o poder, ou seja, não tem limites ao poder de Deus sobre a sua vida, o Espírito Santo na sua vida. Você vai ser testemunha, alguém que vai falar de Jesus. E aí quando fala tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, vai falando dos nossos limites. Jerusalém era a cidade que eles estavam, a cidade natal. A Judéia era o estado, era ao redor. Samaria era logo adiante, mas era um lugar que ninguém queria ir, ninguém gostava de Samaria. Samaria era um pouco além, mas uma cultura, uma raça, um povo que eles não gostavam. O que significa isso? Quando Jesus nos chama para evangelizar, ele fala primeiro onde você está, depois ao redor, depois você vai além, até em lugares que você nem gostaria muito. Falar para pessoas que você talvez nem gosta muito, para uma cultura diferente, para pessoas que são diferentes de nós. E dentro da nossa cidade, do nosso ao redor, tem esse povo de Samaria. Existem culturas, grupos, que algumas pessoas falam tribos, que eles se separam, se isolam no meio da sociedade. E nós poderíamos citar vários exemplos aqui, que são grupos que se reúnem e se separam. Por exemplo, as pessoas que têm vício, eles se agrupam. Existem comunidades, como por exemplo, hippies, grupos de música, estilos, que a pessoa cria e cria o seu próprio grupo. E às vezes eles são desprezados. Por exemplo, o pessoal que gosta de funk, eles têm um grupo deles. E às vezes nós somos como os judeus que não gostamos deles porque eles são a Samaria, eles são diferentes, eles fazem coisa errada. Sim, mas se Jesus quiser que nós vamos lá, como é que nós vamos fazer para levar o evangelho para eles? Primeiro o texto fala em Atos 1:8, recebereis poder. Ou seja, o poder do Espírito Santo é mais forte do que tudo que tiver de errado. Nós temos que crer nisso. Porque se o poder do Espírito Santo não for mais forte do que o estilo musical, o estilo que a pessoa escolheu para viver, nós estamos muito fracos. Então nós vamos ter poder para alcançar essas culturas, esses povos, talvez como Samaria. Então começa primeiro o poder dentro de nós, depois onde nós estamos, ao redor, mais além, em lugares talvez que nós nem queríamos ir, e então até os confins da terra. Não tem limites para a evangelização. Deus pode te levar para as nações. Eu creio que Deus pode levar você para lugares longínquos, onde Deus quer que você pregue o evangelho. Ainda as razões por que evangelizar. Em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 18 a 20, nos traz um texto assim, muito importante sobre as razões para evangelizar, que é reconciliar vidas com Deus. Diz assim o texto bíblico: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha que palavra maravilhosa. Deus nos deu um ministério da reconciliação. Ele nos deu uma palavra de reconciliação. O que significa isso? Que as pessoas estão distantes de Deus e que o Senhor quer que primeiro nós estejamos perto dele, e através de nós vamos levar pessoas de volta para Deus, vão se reconciliar com Deus. A Bíblia diz que os anjos queriam fazer isso, almejariam fazer isso, mas Deus não permitiu, e Ele nos deu essa tarefa. Nós temos esse dever de levar pessoas para se reconciliar e voltar para Deus. É como se alguém tivesse de mal com alguém, com outra pessoa, e você fosse aquela pessoa que junta elas e apazigua a situação e faz eles voltarem a ser amigos.
É esse o nosso dever, levar as pessoas de volta para Deus. E nós, primeiramente, temos que estar na presença do Senhor. Nosso ministério da reconciliação. Então, esse é também um motivo para evangelizar segundo a ordem de Jesus. Ainda na página 30, um motivo para evangelizar é a necessidade humana. Quando nós vemos que as pessoas precisam de Deus, nós reconhecemos um dia que nós precisávamos de Deus. E nós vemos que tem outras pessoas que também precisam de Deus, mas elas não sabem, elas não conseguem reconhecer isso. E nós vemos a necessidade das pessoas. Olha o texto bíblico de Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todas as pessoas precisam de Deus. Todos somos pecadores. Não tem ninguém que possa ser excluído. Todos nós carecemos da glória de Deus. Romanos 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que mensagem maravilhosa. O salário do pecado é a morte. E tem muita gente recebendo o salário pelo pecado, por ter trabalhado pela carne, pelo mundo, pelo diabo, por aquilo que não é de Deus. E tem morrido espiritualmente, tem morrido de fato. Mas o texto fala aqui, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então a necessidade humana é muito grande. Tem muita gente morrendo. Tem muita gente precisando de Deus. Muita gente sofrendo porque carece da glória de Deus. Dependendo, você pensa, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso de um emprego, preciso de uma oportunidade, preciso de alguém para estar comigo. Não, você precisa de Jesus. Quando você tem Jesus, você tem a glória de Deus. O Senhor está cuidando de você. É o que mais nós precisamos, é de Jesus. Ele é a nossa salvação. Então, um outro motivo, além da ordem de Jesus, é sobre a necessidade humana. As pessoas precisam conhecer a Jesus. A única solução que as pessoas têm está em Jesus. Ainda na página número 31, a letra C, a exclusividade do Evangelho. É uma razão por que evangelizar. Ou seja, o Evangelho é exclusivo, é único. Não tem mensagem como essa. Não tem nada que se compare ao Evangelho. Então a nossa tarefa é sublime, ela é maravilhosa. O texto de João 14, versículo 6 diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Evangelho é exclusivo, é único, não tem nada que substitui o Evangelho. Ele é o único remédio que as pessoas precisam. E Jesus, é este Evangelho. Ele é que tem essa mensagem. Está em Jesus, é vir para Jesus. Ainda em Atos 4,12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus. Ele é exclusivo, não tem mais ninguém que tem o poder de salvar como Jesus. Ainda em 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Esse evangelho exclusivo é assim. Somente Jesus pode fazer o que as pessoas precisam. Eles procuram de todas as maneiras, as pessoas têm buscado de todas as formas, mas somente Jesus é que tem a solução que as pessoas precisam. Então, um outro motivo para evangelizar é a exclusividade do Evangelho. Não tem nada que substitua o que o Evangelho pode fazer. Ainda na página número 31 e 32, as razões por que evangelizar, a letra D, é a glória de Deus. Quando nós evangelizamos, estamos trazendo a glória de Deus para as pessoas. Estamos recebendo a glória de Deus em nossas vidas. Em Romanos 11, versículos 36, diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E o Dr. Russell Shedd,
um grande evangelista, um grande pregador, um grande escritor, ele disse assim: a razão principal da ordem evangelizadora deve ser teocêntrica, tendo Deus no centro. Quando a motivação para evangelizar torna-se antropocêntrica, ou seja, tendo o homem no centro, ela se deteriora rapidamente e se torna egocêntrica, isto é, voltada para a realização pessoal, para a satisfação de ambições vãs. Então, o motivo para evangelizar não é encher a igreja para um pastor, para um líder, para um cantor, para alguém famoso. Não. O motivo para evangelizar é glorificar a Deus. É tirar pessoas do inferno, pessoas que estão morrendo sem Deus, e levá-las para a salvação em Jesus. Trazer a glória de Deus para essas pessoas. Não tem nada que Deus queira mais nessa terra do que alcançar aqueles que estão perdidos. Levar a sua glória até essas pessoas e salvar essas vidas. Isso glorifica a Deus. Quando nós evangelizamos, a glória não pode ser nossa. Ela tem que ser de Deus. Não podemos criar uma igreja do pastor fulano ou outro qualquer, idolatria sobre as pessoas, mas sim glorificar somente a Deus. E quando nós evangelizamos, Deus é glorificado pelo verdadeiro evangelho. Então, concluindo aí essa parte, na página 32 e 33, nós vamos fechar essa parte aí das razões para evangelizar. E aí nós vamos fazer uma diferença. Qual a diferença entre quando evangelizamos e quando não evangelizamos? Qual a diferença? Está aí no texto, no final da página 32 e no começo da página 33 da sua apostila. Quando nós evangelizamos, nós somos obedientes à ordem de Jesus. Nós somos sensíveis à necessidade humana. Somos conscientes da exclusividade do Evangelho. E somos promotores e promotoras da glória de Deus. Então nós aprendemos as razões para evangelizar. E nós entendemos que, primeiramente, é porque Jesus mandou. Segundo, porque as pessoas precisam. Terceiro, porque o Evangelho é exclusivo, não tem nada que o substitua. E quarto, porque glorifica a Deus. E quando nós evangelizamos, nós fazemos isso. Nós obedecemos Jesus, nós entendemos a necessidade das pessoas, nós estamos conscientes que o Evangelho é exclusivo, nós somos promotores, da glória de Deus, trazemos a glória de Deus para as pessoas. E quando nós não evangelizamos, o que acontece? Nós estamos desprezando a ordem de Jesus, estamos sendo desobedientes. Nós desprezamos a necessidade humana e estamos sendo insensíveis com as pessoas. Nós desprezamos a exclusividade do Evangelho, estamos sendo inconscientes, não estamos vendo o valor que o Evangelho tem para as pessoas. E nós desprezamos a glória de Deus sendo indiferentes. Olha que coisa grave. Jesus nos manda fazer algo que a gente não faz. Nós desprezamos a necessidade das pessoas. E quando nós somos insensíveis, ou seja, nós não sentimos o que as pessoas estão precisando, isso aborrece muito a Deus. E se você quer se sensibilizar para a evangelização, vai no hospital, vai visitar pessoas, vai procurar pessoas que precisam de Deus, vai numa clínica, no asilo. Você vai voltar de lá sensibilizado pela necessidade que as pessoas têm do Evangelho. Nós estamos desprezando também a exclusividade do Evangelho. É como se você tivesse um remédio e soubesse que alguém está doente, você não levasse o remédio para a pessoa. E você também está desprezando a glória de Deus. A glória de Deus está na sua vida. E Ele quer alcançar pessoas. Então a diferença é essa. Isso é muito sério, queridos. Por isso nós temos que ser uma igreja que evangeliza, que ganha vidas para Jesus. Concluindo, o que te impede de evangelizar? Será que é aquilo que você vê? Você vê alguma coisa que te aborrece, que te entristece, e você, quando vê, você fica tímido, talvez, aquilo te impede de evangelizar? Eu já passei por isso. Quando eu chegava num lugar, eu via as pessoas assim, e aquilo me travava, eu não conseguia falar. Talvez o que você ouve, alguém falou alguma coisa, aquilo te impede de evangelizar? Será que isso te impede? Palavras críticas, o jeito que as pessoas olham para você,
aquilo que as pessoas falam com você, ou o que você mesmo fala. De repente você fala coisas erradas, você tem medo de não saber falar, ou talvez você também fala coisas que não agradam a Deus. Quem sabe você tem práticas de palavras que você tem que parar, de falar palavrão, de falar coisas que não agradam ao Senhor, falar das pessoas, porque isso te atrapalha a evangelizar. Você é um portador, uma portadora da boa notícia, não da má notícia. Olha o que aconteceu com fulano, ficou sabendo que fulano fez. Esse não é seu papel. Seu papel é levar a mensagem de Jesus. Então medita aí. Será que você está com os olhos tampados, com os ouvidos tampados ou com a boca fechada? Medite sobre isso. O que te impede de evangelizar? E a tarefa da semana é responder à apostila, a atividade das páginas 34 e 35. Marque aí. Responda a apostila, atividade da página 34 e 35, que é o seu testemunho pessoal. Nós vamos aprender semana que vem sobre o seu testemunho pessoal, como dar um testemunho. Você vai ter que fazer isso a vida toda, contar como que você veio para Jesus. E aí a tarefa deve ser enviada no grupo do WhatsApp, gravada. Se você preferir escrever, tudo bem, vai ficar talvez um texto longo. Mas se você quiser gravar 2, 3, até 5 minutos, grave, conte como que você veio para Jesus. Eu também vou fazer isso. Todos nós vamos fazer. Você vai contar o seu testemunho e nós vamos compartilhar nossos testemunhos. Precisamos treinar isso. Você vai contar a sua história, como que você teve a sua experiência com Deus, você foi evangelizado, como que você hoje é um homem ou mulher de Deus. Isso é muito importante, aprender a dar o seu testemunho. A tarefa da página 34 e 35 e ler até a página 36. Então até semana que vem nós vamos estar fazendo essa tarefa. Comece hoje, pense sobre o seu testemunho. Primeiro leia para você ver como fazer isso de maneira correta. E então grave o seu testemunho, compartilhe o seu testemunho, escreva aí. Isso é muito importante para você. Concluindo, não desanime. Não desanime, nós somos evangelistas e nós estamos aqui para aprender. Orem por mim, eu peço que ore pela minha vida, pela minha família, que abençoe a nossa igreja e espero ver vocês novamente na próxima aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.